conectado, conectando. Boa noite, terça-feira, 17 de setembro, e vamos conversar mais um pouco sobre esses conhecimentos da nova medicina germânica. Estou esperando a conexão entrar completamente. Oi, sogra. Mãozinha para você também. Pessoal, o que a gente tem para conversar hoje não é à toa que eu disse que é uma polêmica. Eu vou tentar simplificar aqui um raciocínio. Oi, meu sobrinho, Paulo Augusto, boa noite. A gente vai falar, então, de uma informação que muda todo um paradigma, toda uma percepção, toda uma compreensão do nosso funcionamento psicobiológico. Essa descoberta do Dr. Hammer, o médico que criou a nova medicina germânica, na verdade, assim, ele é o criador da nova medicina germânica, porque ele foi o pesquisador que escutou algum ruído nesse sentido, pesquisou. Para vocês terem ideia, as pesquisas do Dr. Hammer duraram mais de 20 anos e ele tem mais de 40 mil casos. Então, é um acompanhamento sistemático de mais de 40 mil pessoas, com resultados muito contundentes. Quando ele foi refutado, quando ele foi rejeitado, quando ele foi processado, quando ele foi cassado, quando ele foi condenado à prisão por ir contra um sistema, por refutar toda uma base teórica de uma medicina equivocada pelas descobertas dele, o que o absolveu diante de qualquer argumento jurídico para o juiz que o julgou foram os pacientes curados de câncer que ele acompanhou. Ele pegou 10 mil pacientes e 93% desses pacientes estavam completamente curados, completamente recuperados. Então, contra fato, não poderia haver argumento jurídico, médico, técnico que se sobrepusesse a isso. Então, ele foi absolvido, mas com isso ele passou alguns meses na cadeia. Fora, como eu já citei na semana passada, as 17 tentativas de assassinato que ele sofreu, porque ele mexeu numa coisa que vocês vão começar a entender melhor hoje. Boa noite, estamos aqui vendo algumas pessoas queridas para ter essa conversa séria e bastante valiosa. Uma conversa que pode melhorar muito aqui para a gente a nossa vida. Então, vamos começar pela chamadinha, né? Até umas amigas falaram, está parecendo novela da Globo, mas enfim, a gente cresceu assistindo alguma novela, alguma coisa para aprender. Então, a chamada para chamar atenção, que era descubra seu verdadeiro inimigo, no final das contas, vamos ver se vocês entendem o que eu quis dizer com essa chamadinha, né? Com essa frase que era para chamar atenção. É o seguinte, nós somos um aglomerado, fisicamente falando, de trilhões, de 10 a 30 trilhões de células, dependendo de tamanho, altura, genética, etc. E a gente está o tempo inteiro multiplicando células, o tempo todo está nascendo células no nosso organismo e morrendo células, porque todas as nossas células têm um tempo de vida útil. Inclusive nós, que somos um organismo um todo com essa célula, nós temos um tempo de vida útil, né, enquanto um ser humano, né, com essa biologia nossa. E aí, a gente está aqui conversando, hoje, vocês estão aqui me escutando, eu estou vendo as pessoas que estão entrando, tem célula morrendo e célula nascendo, em mim e todos vocês o tempo todo. O que acontece quando a gente sofre o tal do DHS? Que eu venho repetindo que DHS é uma sigla que significa impacto emocional negativo. Então, você está entrando no seu carro, chega um assaltante, bota o revólver na sua cabeça, puf, isso é um DHS, o impacto emocional negativo, tá?
Nós sofremos impactos emocionais positivos também, do tipo, você joga na cena, você está acompanhando o sorteio e descobre que você ganhou na cena. Geralmente, a maioria das pessoas, diante do impacto emocional dessa categoria, não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhuma lesão de tecido, então não é um DHS, porque é um impacto emocional positivo. O DHS é só quando é um impacto emocional negativo, é algo dramático, vivido em isolamento, em sentimento de solidão e sentimento de impotência, ok? Aí o que acontece? A gente está aqui multiplicando célula, necrosando célula, nascendo célula, morrendo célula. Em média, de 7 em 7 anos, a gente troca todas as células do nosso corpo. O que significa isso? Que quando a gente nasce, até o momento que a gente faz 7 anos de vida, nenhuma célulazinha, após os nossos 7 anos, estava em nós naquele primeiro setênio. Então, a gente faz uma troca da nossa matéria, são os nossos tijolinhos, as nossas células que aglomeradas compõem nosso organismo aqui humano. E aí você está aqui multiplicando célula, necrosando célula e sofre o tal do impacto. O que acontece? Na hora que você sofre esse impacto, que tem todo um processo, uma tríade aí, cérebro, percepção, sentimento e órgão correspondente, esse impacto, quando você está sob o efeito desse impacto, ele provoca essa mesma multiplicação e necrose de células desordenadamente. Então, você impactou, você pirou, você desequilibrou, desestabilizou, e aí essas células continuam seus processos de multiplicação e de necrose desordenadamente, correspondentemente a uma desordem psíquica que você momentaneamente está vivendo, está passando. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem alguns impactos que nós sofremos que o tipo das lesões teciduais vai proliferar células desordenadamente ou vai lesar tecido, necrosar células desordenadamente. E como que o nosso organismo repara isso depois? Como o Hammer diz que nós não adoecemos, que na verdade é mais adequado a gente pensar que nós temos programas biológicos especiais sensatos dentro desse softwarezinho que existe em nós, desses programas biológicos especiais sensatos, que faz download de acordo com o impacto que você sofre, como você percebe o impacto que você sofre. Existe uma espécie de servicinho de parceria aonde, em alguns casos, eles precisam ser acionados. E esses nossos parceiros são os micro-organismos tão condenados atualmente na nossa medicina pasteurizada, na nossa medicina higienista. Eu vou abrir um parêntese enorme aqui agora. Todo mundo aí sabe o que é Pasteur? Quem é o Pasteur? Que emprestou o nome para o processo de pasteurização que os leites de saquinho sempre passam, né? Para chegar nos saquinhos por essa pasteurização, que é uma elevação altíssima de temperatura para matar germes e bactérias. O que significa essa história? Significa dizer que o culpado das nossas doenças infecciosas são esses micro-organismos. São bactérias, são vírus, são fungos, são parasitas. E essa teoria do Pasteur, ela se chama teoria dos germes. Agora, alguém sabe quem é Béchamp? Pasteur? Acho que a maioria de vocês sabe. Deixa eu ver se tem gente escrevendo. Mas eu acredito que a maioria de vocês sabe por conta do leite pasteurizado. Agora, sabe quem é o Béchamp? O Béchamp foi professor por um tempo do Pasteur. E eles tinham uma rixa teórica. Eles tinham uma divergência científica. E o Béchamp dizia que a questão não são os micróbios, a questão não é esses parasitas, fungos, bactérias ou vírus. ou vírus. Béchamp dizia assim, o terreno é tudo. O terreno
E Pasteur falava assim, não, mas o que provoca todo o desequilíbrio, todo o sofrimento são os micro-organismos presentes nesse terreno. Então, houve essa divergência teórica, né? Essa que gerou até uma briga científica, e o Pasteur ganhou o cenário, inclusive algumas coisas que a gente leu sobre Béchamp, Pasteur, se vocês procurarem na internet Béchamp versus Pasteur, vocês vão achar algumas coisas, pouquíssimas em português, aí a gente manda traduzir a página, fica meio capenga, mas dá para entender. Tem quase nada em português, é mais em francês ou inglês mesmo. Mas não acredita em mim não, gente, pesquisa aí, porque quando eu escutei essa história que eu vou terminar de contar para vocês, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito sério, eu fiquei muito chocada, por isso que eu falei, eu caio o queixo quando eu soube disso. E aí o que acontece? Dentro dessa divergência, ao mesmo tempo, ainda dizem os pesquisadores da área que, coincidentemente, houve um encontro de Rockefeller, não sei se vocês já ouviram falar, né, da família Rockefeller, é uma das famílias mais poderosas do mundo, né, que detém um grande capital econômico. Eles estavam com um negócio em declínio, na época, choca as datas, um negócio do ferro da família Rockefeller, e Rockefeller estava procurando novos investimentos. Além do mais, ele estava, na época, com um acúmulo tão grande de capital e de bens que os Estados Unidos estavam ordenando que eles dividissem CNPJs, não sei o quê, porque eles estavam poderosos demais. Então, ele precisava encontrar novos negócios. E aí, quando nesse processo de dizer que, na teoria dos germes, que o culpado são os micro-organismos, e aí começou a ter as pesquisas para se desenvolver antibióticos, vacinas e tudo mais, o Rockefeller entendeu o seguinte, dá para fazer um antibiótico para cada micro-organismozinho desse, se existe um monte deles, então peraí, se existe um monte de micro-organismo, e a gente pode fazer um remédio para matar todo mundo, a gente pode vender esse remédio, vai ser um monte de remédio. Então, chupa essa manga, gente, tá? Paralelamente, estava rolando essa questão econômica. Um documentário que eu assisti, por um acaso, numa época que eu estava estudando isso inicialmente, chama Gigantes da Indústria. Procura isso, começa a cruzar dados, não acredita em mim, não. Mas, para piorar um pouco essa história, teve essa briga, o Pasteur ganhou o cenário, tinha gente que dizia que ele era muito melhor vendedor, tem biografias que falam que ele era um estudante medíocre, enquanto criança e jovem, etc, etc. E aí, a gente pode raciocinar o seguinte, o Béchamp estava dizendo assim, a questão das nossas infecções não são provocadas pelos micro-organismos. Os micro-organismos, eles surgem, eu vou conectar isso com o Hammer daqui a pouco, porque o raciocínio é meio complexo, acompanha comigo. Os micro-organismos, eles surgem oportunamente num tecido necrosado, num tecido desequilibrado. E eles surgem como urubus para limpar a carniça. Béchamp falou isso. E eles não são o culpado. Sapo dá na lagoa. Se a lagoa está muito úmida, muito molhada, ela vai encher de sapo. A questão principal aí não é o sapo, é o terreno propício, é a lagoa. Se a gente tratar a lagoa, a gente vai alterar essa população de sapo. No deserto dá calango do deserto, porque o deserto é seco e quente. Então, se a gente tiver muito calango do deserto, então a gente precisa alterar esse terreno, bota um oásis, bota uma chuvinha que não vai ter tanto calango do deserto. E isso no nosso organismo, com esse raciocínio que nós temos de que, ai meu Deus, os micro-organismos são vilões e eu preciso esterilizar o máximo, não estou dizendo que a gente tem que ser sujão não, tá? Calma lá. Eu preciso esterilizar o máximo, meu Deus, senão eu poderei ser uma vítima de um micro-organismo e adquirir sei lá o que, conjuntivite, tuberculose, etc, etc. Esse raciocínio, para Béchamp,
Não é o principal. Bechamp identificou, até anotei aqui nos meus rascunhos, deixa eu ver se eu acho. O que que Bechamp disse aqui sobre o que que provoca proliferação? Eu rabisco tanto. Aqui, ó. Bechamp identificou, ainda com aparelhos rudimentares naquela época. A questão é, o terreno, ele tem as características de equilíbrio entre ácido e alcalino, que é o pH, equilíbrio elétrico-magnético, que é a carga, negativo ou positivo, o nível de toxicidade e o estado nutricional. Então, o Bechamp ele identificou, é isso aqui que manda, porque o micro-organismo só vai comparecer nesse terreno se ele tiver com desequilíbrios nisso aqui. O Bechamp não chegou no DHS como o Hammer, mas ele entendeu uma coisa que depois Hammer somou com que ele também entendeu, da nossa lógica psicobiológica. O Hammer entendeu que muitas vezes a gente está bem nutrido, a gente não está intoxicado, a gente está com pH bom, a gente está com uma carga magnética equilibrada entre íons positivos e negativos e a gente apresenta uma doença entre aspas, um programa biológico especial sensato. Por quê? Porque a gente sofreu um DHS. E aí, no momento que a gente sofre esse DHS, a gente altera tudo isso aqui. Alterando tudo isso aqui, a gente vira terreno propício para micro-organismos, que na verdade são parceiros nossos e vêm trabalhar assim como o urubu vai comer carniça. Assim como o bombeiro vai apagar o incêndio. Se tem um incêndio na sua casa, você chama o bombeiro para tomar conta do fogo. Aí você vira e fala assim: foi o bombeiro que pôs fogo na minha casa. É isso que nós fazemos. Essa é a quarta lei da nova medicina descoberta pelo Hammer, que é completamente compatível, ela é uma complementação do que Bechamp já tinha dito em 1800 e bolinha. Só que Bechamp não foi ouvido, porque Bechamp não dava dinheiro. Bechamp dizia o seguinte: as pessoas precisam se alimentar saudavelmente, praticar exercícios físicos e viver em paz. Assim, elas serão um terreno equilibrado e, dessa forma, não apresentarão infecções por micro-organismos, porque não vai ter terreno para micro-organismo. E aí o Hammer veio um século depois e ainda descobriu o seguinte: cada tipo de DHS que você sofre, você tem um tipo de lesão, sabe aquilo que eu falei no começo? Células nascendo, células morrendo, dependendo do tipo do impacto que você sofre, você vai acionar um determinado órgão, né, num determinado ritmo e intensidade, e aí você vai ter ou uma multiplicação excessiva ou uma perda excessiva de células, e de acordo com isso, vai trabalhar ou um vírus, ou uma bactéria, ou um fungo, ou um parasita, dependendo dessas condições aí do DHS, e quiçá uma correlação também dessas outras características bioquímicas do nosso organismo, dessas coisas trazidas já pelo Bechamp em relação à sua nutrição, em relação ao seu pH, em relação à sua carga de íons negativos e positivos, porque tudo isso tem uma influência na presença ou não desses micro-organismos. E aí, o que acontece? Olha que coisa linda, maravilhosa. A nossa biologia é tão perfeita que, dependendo do tipo da doença, esses micro-organismos que já estão disponíveis para nós no nosso organismo, numa quantidade tranquila, sem desestabilização nenhuma, sem sofrimento, sem dor. Aí esses micro-organismos migram para aquela região que precisa ser tratada e fazem o seu serviço. Por exemplo, se uma mulher sofre um impacto sexual negativo, ela pode, dependendo do tipo do impacto, do psiquismo dela, da percepção dela, pode fazer uma cândida. Aí, tem uma outra lei da nova medicina que fala do nosso ritmo. Primeiro a gente vai estar em fase ativa. A fase ativa é logo após o impacto negativo, que é quando você tem pensamento recorrente, taquicardia, extremidades frias, às vezes perda de sono, perda de apetite, dependendo
de algumas características envolvidas aí nesse impacto. Nessa fase, você não sabe que você está fazendo uma cândida, mas o que acontece? Você está desestabilizada, destrambelhada, e as suas células são multiplicadas destrambelhadamente em excesso. Porque se for um impacto negativo sexual, qual é o órgão sexual correspondente? Um deles, a vagina. E aí essa multiplicação, olha que louco, essa multiplicação é no sentido de criar uma barreira para diminuir a superfície de contato para proteger o corpo. E aí você sai da fase ativa. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque essa fase ativa, ela entra em fase A e fase B com crise epileptoide no pós-conflitose, que é o após a fase ativa. Mas aí você saiu da fase ativa e entra no pós-conflitose. É quando você sente o preço do que foi desordenado, desequilibrado na fase ativa. No caso do que eu estou dizendo de cândida, o que vai aparecer são aqueles sintomas lá de muco desequilibrado, então o cheiro está diferente, a quantidade está diferente, a textura está diferente, a cor está diferente, porque as células que geraram aquilo estavam diferentes. E aí um funguinho, a cândidas, não sei das quantas lá, vai fazer seu serviço, vai prestar seu serviço para o nosso organismo, vai lá comer essas células desordenadas, porque senão elas iriam tumorar. Não dá para tumorar canal vaginal. E aí a gente taca a pomadinha antifúngica. O que eu tô falando, gente? Não é para não usar pomadinha, não é para não usar às vezes um antibiótico nunca na vida, mas para e pensa. Se você ficar tratando o sintoma e não resolver a causa, vai ficar recorrendo. Inclusive, é muito comum, Cândida, mesmo a gente vê várias mulheres reclamando de cândidas recorrentes, porque os impactos negativos iniciais não foram devidamente, completamente elaborados. E aí, qualquer coisa que faça um link, reedita aquele programa biológico e aí reaparece essa cândida de novo. Pode ser um trilho, por exemplo, se o evento impactante negativo que gerou uma cândida, estou pegando essa cândida como exemplo, tá? Mas poderia pegar qualquer outra doença infecciosa. Se o exemplo negativo ocorreu no final de setembro, quando estava muito quente e tinha som alto, aí você pega e sai um dia e vai para um restaurante com som alto no final de setembro, no dia seguinte você amanhece com aqueles primeiros sinais. Aí você fala, ai meu Deus, o calor fez a cândida voltar. Não é o calor, é o trilho que o calor representa. Porque o que faz a coisa acontecer a Sofia, toda vez que eu participar da live, o que faz a coisa acontecer é o impacto emocional negativo. Entendem, meus queridos? E aí a gente vai pegar Béchamp lá em 1800 bolinha, vai pegar Hammer aqui em 1900 e tanto, e vai conectar esse raciocínio. E voltando na charadinha, quem são nossos inimigos? Quem são nossos inimigos? Nesse sentido psicobiológico, que nós entendemos que muitas vezes nós somos, uma estatística negativa, fui vítima de tal infecção, tem surto de sarampo, tem surto de não sei o que, eu peguei, o outro não pegou, meu Deus, eu fui uma desafortunada do acaso nesse momento. Na verdade, não, meus queridos. Seremos desafortunados se tivermos fragilizados como uma consequência de impactos negativos vividos. Agora, o que acontece? Gente, nós temos impacto negativo vivido dentro da barriga da mãe, muitas vezes. Que mãe que não teve um probleminha na gestação? Que feto que não absorveu um campo de THS de uma mãe? Então, olha como nós precisamos olhar para nós, precisamos entender melhor o nosso funcionamento biológico, casado com o nosso funcionamento psíquico, e dessa maneira fazermos por nós o melhor, assim, o mais eficiente para a nossa cura, né?
muitas vezes essa fase de resolução, que chama PCL, que é quando aparece o sintoma, no exemplo que eu dei, quando vai aparecer lá o corrimento desagradável, com coceira, com não sei o quê, muitas vezes, nessa fase, se nós tomarmos consciência do evento que causou, a gente já é curada, sem precisar recorrer aos medicamentos. Mas se tiver muito árduo, mesmo tendo consciência, se tiver muito árduo, porque tem programas biológicos especiais sensatos que são terríveis, são alterações profundas, doenças de medula, por exemplo. Então, passar por essa fase de resolução, essa PCL, essa pós-conflitose, sem a ajuda da medicina convencional, que desenvolveu medicamentos maravilhosos, analgésicos super potentes, anti-inflamatórios que diminuem aquele quentão, aquele desconforto todo, para que também a gente vai fazendo ali uma administração. Agora, é fundamental que a gente tenha consciência do que desencadeou isso em nós, o que provocou isso em nós, para que a gente não fique recorrendo. Quando a gente toma essa consciência, e aí a gente, além dessa consciência, a gente toma uma postura interna estratégica, sanadora daquele problema, a gente vira a página, a gente de verdade elabora tudo que é para elaborar ali. Então a gente não está fragilizado mais. E aí a gente só vai ter um tempo natural, normal de reabilitação do organismo, porque o tecido já foi lesado. Então ele vai levar um tempo ali, que o nosso organismo tem um tempo natural de reabilitação. E nosso organismo ele tem uma capacidade de regeneração maravilhosa, incrível. Até célula nervosa que o povo falava que não repunha mais, que não nascia mais, há controvérsias. Hoje está aí a neurociência falando que sim, nós produzimos sim células nervosas. Então, nisso que eu estou falando para vocês, que a gente está aqui conversando e tem célula nossa morrendo e nascendo, quando a gente sofre um impacto, que isso fica desordenado e gera algum problema, isso pode sempre ser regenerado, porque nós temos essa força de vida atuando dentro de nós, e o nosso corpo quer ser saudável, quer ser vivo, saudável, feliz. A gente corta o braço, a gente tem que falar, braço, por favor, cicatriza. Tem uma inteligência inata da nossa biologia que faz esse processo todo, tem todo um trabalho lá das hemácias e dos tecidos e das células epiteliais que se reproduzem, parará. Então, é uma coisa maravilhosa, de uma inteligência superior. Estou vendo que tem uns comentários, deixa eu ver se eu lembro de Eleanor falar desses impactos. Pois é, Helena, legal, você fez curso com ela, Alessandro, perguntando para Helena, muito legal. Pois é, gente, e aí nós vivemos nesse mundo com uma indústria farmacêutica que movimenta bilhões, sendo que nós temos alguns registros aí de vários profissionais da medicina, profissionais da área da saúde, falando que o nosso sistema de saúde, a nossa forma de tratar as pessoas, os doentes, está pautado em cima de equívocos, e nós que estamos aqui conversando, nesse momento aqui, batendo esse papo, nós estamos tendo a oportunidade de acessar uma informação valiosa que vai trazer mais saúde, mais qualidade de vida para nós. Então, se vocês conhecem pessoas que podem se beneficiar, essa live vai ficar fica umas 12 horas, o Instagram fala que é 24, mas nunca fica, ainda fica um tempo, dá para avisar para essas pessoas verem, fica no Facebook e a gente está postando no YouTube também. O canal no YouTube é Psicoterapia Fora da Caixa, dá para acessar lá, dá para olhar. Não acreditem em mim, façam suas pesquisas, coloquem as suas questões, façam seus questionamentos, é muito bem-vindo. Tem 6 anos que eu venho estudando a nova medicina e para mim foi muito impactante essa informação, porque eu era higienista, eu olhava para essas possibilidades de contaminação por doenças contagiosas e eu era neurotiquinha. Então,
Quando eu soube disso, eu falei, gente, então eu estou gastando tanto esmero, assim, tanta nóia. Eu estava num lugar, chegava gente tossindo com as minhas meninas pequenas, eu ia embora para elas não ficarem num ambiente que podia contaminá-las. E não precisava disso se estivéssemos bem, se estivéssemos equilibrados. E a partir dessa quarta lei biológica que o Hammer descobriu e descreveu, é que o meu marido faz brincadeiras do tipo, quando teve um surto de conjuntivite em Caldas Novas, que a gente foi para lá encontrar com o pessoal, e a gente chegou lá, eles falaram assim, nossa, vocês não estão sabendo do surto de conjuntivite? Meu Deus do céu, o Alessandro brincou, falou, não, isso aí só pega em quem assiste televisão. Porque a gente não acredita que a contaminação se dá de uma maneira casual, pura e simples, por contaminar. A gente acredita que, além de precisar ter terreno para proliferar micro-organismo, precisa ter tido um impacto emocional que nos deixou, nos transformou nesse terreno. E aí a gente cuida disso. A gente cuida das nossas emoções, da nossa saúde mental, emocional e fisiológica, tentando ter uma alimentação mais saudável possível. E no meio dessa história aí, né, de indústria farmacêutica movimentando milhões e tudo mais, nós temos também a indústria alimentícia, que tem um foco no lucro. E com isso a gente está ingerindo um monte de veneno, um monte de química. Então nós precisamos acordar e deixar de sermos presa desse sistema econômico que influencia na saúde, que influencia na alimentação, que influencia em tudo, né? Infelizmente, educação. É um sistema pérfido, né? Que coloca a nossa vida em segundo plano, em detrimento de um interesse econômico maior. Então, vamos acordar, vamos questionar isso. Não acredita no sistema, não acredita em mim, não. Vai pesquisar Béchamp versus Pasteur, e vamos trocar ideia nesses canais que nós temos aqui. Ok, queridos? Pois é. Mas limpeza é muito bom, né, gente? Agora não precisa ficar neurótico achando que alguém espirrou, estou correndo risco de pneumonia, de gripe. Não. Se a gente está bem emocionalmente, se a gente está bem nutricionalmente, fiquem tranquilos, né? Inclusive, questionem algumas práticas de saúde públicas que são impostas para nós. Eu não vou dizer que se eu estou falando de vacina, não, tá? Mas questionem, vejam o cabimento disso. Meus queridos, meu compromisso é da gente bater papo e encerrar aqui antes das 10, para a gente ir ficar na nossa casinha, com a nossa família, com o nosso tempo, com a nossa tranquilidade, com a nossa saúde familiar, porque a nossa saúde ela é complexa, ela tem várias dimensões. Então, o que eu queria passar para vocês hoje é isso. Um beijo grande. Para quem se interessar, porque algumas pessoas me perguntaram no direct do Instagram como é que a gente aprende isso mais profundamente. A nova medicina, ela circula no mundo com nomes disfarçados por conta da perseguição, tá? Principalmente se os profissionais envolvidos para dar aula forem médicos, eles perdem o CRM. O Hammer perdeu o CRM em 1986. Alguns nomes que eu sei que é nova medicina: Germânica Heinkund, bioalinhamento, leis biológicas, decodificação biológica. Mais algum? Você lembra, Alessandro? Acho que isso, tá? Então, um bom descanso para vocês. Semana que vem eu vou começar a fazer live nas segundas-feiras. Eu vou mudar de terça para segunda, vai ficar mais legal aqui para nós aqui em casa. E aí eu aviso isso aí nos canais de comunicação. Ok, queridos? Beijo grande, boa noite. Beijo para todos. Até mais. Gratidão, gratidão. Beijo, beijo. Encerrando. Pessoal do Facebook, um beijo grande. Faz comentários aqui. Faz comentários.